Oi, pessoal! Eu sou a Luísa Bringel e este é mais um episódio do Atualize e Revisa, o podcast do IDEG que transforma notícias relevantes em revisão estratégica para o CACD. Hoje, vamos falar sobre o recente anúncio de acordo entre Israel e o Hamas, 2 anos depois do 7 de outubro. E, claro, sobre suas implicações diplomáticas, humanitárias e geopolíticas. Foco total, atualiza e revisa. Recentemente, Donald Trump anunciou que Israel e Hamas aprovaram a primeira fase de um plano para a paz em Gaza. O foco imediato: libertação de reféns e retirada de tropas israelenses até uma linha previamente combinada. Trump chamou de evento histórico. Agradeceu Catar, Egito e Turquia como mediadores e sinalizou que o documento será assinado no Egito. Em Jerusalém, Netanyahu prometeu levar o acordo ao governo e disse que trarão todos de volta para casa. Chamou o entendimento de vitória moral e nacional. No lado palestino, o Hamas confirmou essa primeira fase, mas exige garantias de que Israel cumprirá os termos. Quanto aos termos públicos, o Hamas entregaria 20 reféns vivos, Israel libertaria cerca de 2.000 prisioneiros palestinos. Há ainda cerca de 20 reféns vivos estimados na faixa de Gaza, além dos restos mortais de 28 pessoas. Israel retiraria tropas para uma linha acordada, mas ainda falta clareza também quanto ao desarmamento do Hamas e quem governaria Gaza no pós-guerra. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu cumprimento integral do plano. A Rússia definiu a proposta como melhor opção em debate. E um porta-voz militar israelense disse que o avanço ocorreu em função de uma mudança na pressão internacional, mais cobrança ao Hamas para libertar reféns do que ao Estado israelense para cessar operações. Para dar o contexto, vamos lembrar. Em 7 de outubro de 2023, o Hamas matou cerca de 1.200 pessoas em Israel e sequestrou 251 reféns. Esse tema não é apenas uma notícia. É um caso de estudo completo que atravessa o edital do CACD. Vamos dissecar essas conexões? Em política internacional, o que vemos é a aplicação prática de múltiplas teorias. A atuação dos Estados Unidos, Catar e Egito, por exemplo, exemplifica a teoria da mediação e a complexa dinâmica da diplomacia de múltiplos atores, em que os interesses dos mediadores são tão importantes quanto os das partes em conflito. A notícia revela também a reconfiguração do equilíbrio de poder regional no Oriente Médio, bem como a tentativa de um ator, no caso Trump, de usar a diplomacia de cúpula para projetar poder e buscar um legado. No direito internacional público, estamos diante de um verdadeiro campo minado de conceitos. A discussão envolve o status jurídico de Gaza e a aplicabilidade das convenções de Genebra, especialmente no que concerne às obrigações de Israel como potência ocupante, mesmo após a retirada de 2005, dado seu controle sobre fronteiras, espaço aéreo e também marítimo, a qualificação dos atos de 7 de outubro
e da resposta israelense sob a ótica do direito internacional humanitário e do direito penal internacional, e a complexa questão do status do Hamas como ator não estatal em um conflito armado, o que desafia a aplicação tradicional das normas de guerra. Em história, especialmente história contemporânea, este episódio é inseparável da trajetória do conflito. Ele é uma consequência direta do fracasso dos acordos de Oslo nos anos 90, no vácuo de poder que permitiu o crescimento do Hamas como alternativa à OLP e ao Fatah, e crucialmente da cisão violenta entre Fatah e Hamas em 2006-2007, que resultou na divisão do controle político entre a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Sem entender essa fratura interna palestina, é muito difícil compreender o cenário atual. Em geografia, a faixa de Gaza é um exemplo clássico de um enclave geoestratégico. Sua posição, espremida entre Israel, Egito e o Mar Mediterrâneo, define sua vulnerabilidade e a importância vital do Egito como Estado-ponte, controlador do único ponto de passagem não israelense, o cruzamento de Rafah. A análise geográfica aqui é sobre controle de fluxos, fronteiras e território. Finalmente, em economia internacional, o debate transcende a ajuda humanitária. Entra em cena a política da reconstrução. Quem vai financiar a recuperação de Gaza? Sob quais condições? Isso envolve o papel de instituições como o Banco Mundial, a mobilização de doadores internacionais, bem como a criação de mecanismos que podem se tornar ferramentas de pressão política sobre a futura governança de Gaza. Atenção CACDista, aqui vai um conselho. Acompanhar os comunicados do Itamaraty sobre este tema é mais que um dever de casa. É um exercício para aprender a linguagem da diplomacia. Observe como o Brasil equilibra a condenação de atos de violência com a defesa do direito internacional, a solução de 2 estados e o apoio às saídas negociadas. Essa é a lógica que você precisará dominar na sua prova. Agora, vamos aprofundar os conceitos que transformam esta notícia em uma complexa operação de relações internacionais, desdobrando o que está por trás de cada movimento diplomático. Primeiro, a arquitetura da mediação internacional. O que estamos vendo não é uma única mediação, mas uma coalizão de mediadores com papéis distintos e complementares. O Egito atua como mediador tradicional e geográfico, controlando a fronteira de Rafah e possuindo canais institucionais históricos com Israel e as facções palestinas. O Catar, por sua vez, funciona como mediador financeiro e ideológico com acesso direto à liderança do Hamas no exílio. Já a Turquia entra como uma potência regional emergente, buscando projetar influência e se posicionar como liderança no mundo muçulmano. Acima deles, temos a atuação dos Estados Unidos, que neste caso se manifesta como uma diplomacia de cúpula ou diplomacia personalista. É um modelo de alto risco em que o sucesso do acordo está diretamente atrelado ao capital político e à capacidade de pressão de um líder em vez de processos institucionais.
A escolha do Egito como local da assinatura é altamente simbólica, evocando os acordos de Camp David de 1978, em uma tentativa de replicar o protagonismo histórico dos Estados Unidos na região. Segundo, a geopolítica dos interesses concorrentes. Os mediadores, nesse caso, não são atores neutros. A participação de cada um revela a reconfiguração do poder no Oriente Médio. O pragmatismo de Egito e Catar, que já foram rivais, demonstra a urgência em estabilizar a região. Para Israel, aceitar essa mediação múltipla é um cálculo estratégico. Reconhece que a pressão para a libertação dos reféns exige dialogar, ainda que indiretamente, através de todos os canais possíveis. Para o Hamas, ser parte de uma negociação com esses atores confere uma camada de legitimidade política, que transcende sua designação como grupo terrorista por muitas nações. O que está em jogo, portanto, não é apenas um acordo, mas o rearranjo do equilíbrio de poder regional. Terceiro, o problema do dia seguinte e a governança pós-conflito. Esse é o ponto mais crítico e onde a maioria dos acordos de paz fracassa. A proposta de um organismo internacional para administrar Gaza levanta o debate sobre tutela internacional ou administração transitória. Conceitualmente, é uma solução de peace building, construção da paz, em que uma autoridade externa assume funções estatais temporariamente. No entanto, isso levanta questões cruciais de legitimidade e soberania. Quem daria o mandato para essa entidade? O Conselho de Segurança da ONU? Um grupo de países? E mais importante, como garantir a adesão local? A história recente, desde a criação da Autoridade Nacional Palestina nos Acordos de Oslo, mostra como a legitimidade interna é frágil. A posterior cisão violenta entre Fatah e Hamas em 2007, que dividiu o controle da Cisjordânia e de Gaza, é a prova histórica de que qualquer estrutura de governança imposta de fora, sem um processo de reconciliação palestina, corre o risco de desmoronar. E, por fim, a teoria do conflito, do cessar-fogo à paz sustentável. O acordo em tela é, na sua essência, um mecanismo de desescalada e um cessar-fogo tático, não um tratado de paz. A transição da mera gestão do conflito para a resolução do conflito exige muito mais. Exige abordar as causas profundas da disputa, como o Status de Jerusalém, as fronteiras de 1967, os assentamentos e a questão dos refugiados, temas centrais da Resolução 242 do Conselho de Segurança e dos Acordos de Oslo. O sucesso imediato deste acordo dependerá da robustez dos mecanismos de verificação e monitoramento. Quem irá fiscalizar a retirada das tropas israelenses? Sem uma terceira parte crível no terreno, o dilema da segurança vai se reinstalar rapidamente. Cada lado vai ter o incentivo de quebrar o acordo por medo de que o outro faça, de forma prioritária, o que levará ao colapso. A história do conflito está repleta de cessar-fogos que serviram apenas como uma pausa para o rearmamento. Para enriquecer nossa análise, vamos abrir um adendo histórico fundamental. O acordo anunciado hoje não surge no vácuo. Ele é o mais recente capítulo de uma longa e, em grande parte, frustrada saga de processos de paz. E é essencial entender esse pano de fundo
para avaliar suas chances de sucesso. A mediação internacional do conflito sempre foi intensa. Tivemos os acordos de Camp David, em 1971, um marco em que a mediação norte-americana conseguiu um tratado de paz entre Israel e Egito. Depois vieram os acordos de Oslo, em 93 e 95, e ganhou bastante destaque a Autoridade Nacional Palestina, o que gerou esperança de uma solução de 2 estados. Mas acabaram colapsando em meio à violência, à falta de implementação de pontos cruciais. Mais tarde, o quarteto, formado por ONU, União Europeia, Estados Unidos e Rússia, propôs o Mapa do Caminho para a Paz, em 2002, outra iniciativa que não avançou. O papel dos Estados Unidos sempre foi central, mas também criticado por muitas vezes pender para os interesses israelenses. E é aqui que entra a posição do Brasil. A diplomacia brasileira tem uma participação histórica e consistente na questão. Nosso envolvimento remonta à própria criação de Israel, quando o diplomata Oswaldo Aranha presidiu a sessão da Assembleia Geral da ONU, que aprovou a Resolução 181, o Plano de Partição da Palestina, em 1947, com voto favorável do Brasil. Desde então, a posição brasileira se consolidou na defesa da solução de 2 estados com base nas fronteiras de 1967, em conformidade com o direito internacional e resoluções da ONU, como a Resolução 242 do Conselho de Segurança, para a qual o Brasil também votou a favor. Seguindo essa linha, o Brasil reconheceu formalmente o Estado da Palestina em 2010. O governo brasileiro, recentemente, saudou os recentes anúncios de reconhecimento do Estado da Palestina por França, Bélgica e outros países europeus. O Itamaraty destacou que o crescente grupo de 159 nações que agora reconhecem a Palestina confere um impulso político decisivo para a paz. Mais importante, o Brasil deixou clara sua visão sobre as condições para a viabilidade da solução de 2 estados. Segundo o governo, elas dependem de 4 pontos inegociáveis: cessar-fogo imediato e permanente em Gaza, a libertação de todos os reféns remanescentes, o acesso desimpedido e total de ajuda humanitária e a retirada completa das forças israelenses do território palestino. E como isso pode cair na sua prova? Na fase objetiva, é provável que apareçam itens mais factuais, como quem atuou como mediadores, é importante a gente ter em mente o Catar, Egito e Turquia, a localização da assinatura, a participação dos Estados Unidos no desenho de governo de transição de Gaza. Na fase discursiva, a banca poderá propor temas como: analise os desafios de se transformar um acordo de cessar-fogo parcial em paz duradoura, relacionando mecanismos de verificação, responsabilização e legitimidade. Outra proposta de questão seria: a partir do anúncio do acordo Israel-Hamas, discorra sobre os limites da mediação internacional e os riscos de retomada do conflito, usando exemplos históricos de negociações no Oriente Médio. Se você conectar dados concretos com análise conceitual, você terá uma resposta de altíssimo nível. Eu sou a Luísa Bringel e este foi mais um episódio do Atualize e Revise, o seu podcast de revisão estratégica para o CACD. Hoje, mergulhamos no anúncio desse acordo Israel-Hamas, seus termos, riscos e o que está por detrás das palavras diplomáticas. A guerra é real.
A paz é difícil, mas a diplomacia continua sendo o jogo mais complexo e decisivo. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá e bons estudos!